Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos orar para dar início à nossa reunião. Feche os seus olhos. Esse é o momento de falarmos com o Pai, porque o Senhor está aqui. E é o momento de Deus falar com você também. Vamos adorar o Senhor com os nossos lábios, com o nosso coração, com a nossa alma. Que hoje seja uma noite diferente. Uma noite que Deus fale com você profundamente. Senhor, muito obrigado por essa noite, Pai. Bendito é o seu nome, Senhor. Tu és merecedor de toda honra, louvor e adoração, Senhor. Toda glória seja dada ao Senhor, Pai. Jesus, o Senhor é muito bem-vindo no nosso meio. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor está aqui conosco. Agradecer, Senhor Deus, porque podemos vir à tua casa, Senhor, casa de oração. Podemos estar aqui, Senhor Deus, te adorando, Deus, em liberdade, com saúde. Muito obrigado por isso, Pai. Que o Senhor receba de nós o nosso louvor, aquilo que os nossos lábios vão proferir ao Senhor, venha do fundo da nossa alma, Pai, para que o teu nome seja engrandecido e o Senhor seja adorado em tudo. Ouça, Senhor Deus, o clamor do meu irmão, a oração do meu irmão que será feita aqui nessa noite. E responde às orações, ó Pai, os anseios da alma do meu irmão, Jesus. Que a palavra pregada aqui ache lugar nos nossos corações, ó Pai. Que seja lançada semente, que ela gemine, Senhor Deus, e dê fruto, Pai. Que nós possamos ser, Deus, instrumentos do Senhor onde formos. Começar aqui, começar em mim, começar na minha casa, Pai. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Louvado e engrandecido seja o seu santo nome. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o pastor Carlos ele está viajando para Jussara, participando de uma convenção lá na Primeira Igreja Batista. Então nós oramos por ele pela manhã, você ore por ele essa noite também, para que Deus o use e traga aquela família toda em paz de volta para Goiânia. Amém? Vamos ler, fazer a nossa leitura bíblica responsiva. Está em Mateus 5, 3, 12, já está ali. E eu vou ler, depois os irmãos, assim a gente vai até o final. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Homens, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão uma misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Todos? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia. A palavra do Senhor fala que se 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, em nome de Jesus, ele estaria no nosso meio. Então nós cremos que Jesus está aqui. Cremos que Jesus já está olhando para você, vendo o seu coração. E nesse momento também vamos adorar o Senhor com os nossos cânticos, porque a palavra fala que Deus habita no meio dos louvores. Então vamos fazer isso agora em nome de Jesus, com alegria de coração. Amém? Vamos lá. Boa noite. Vamos louvar ao Senhor. Se coloque de pé. Essa música que vamos cantar agora é um convite a louvar ao Senhor. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vamos celebrar ao nosso Rei. Ao nosso
A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Aleluia, Hosana. Cantemos. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graças, danças e alegrias, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegrias, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas, Trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegrias, pois convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegrias, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. aleluia. Convém-nos sempre louvar ao Senhor. Se nós estamos aqui é porque nós escolhemos louvar ao Senhor essa noite. Então declare isso neste momento. Eu escolho te louvar com tudo que sou, com todo o meu coração. Eu escolho o som do céu, eu escolho o teu caminho, eu te escolho, Senhor. Declare isso agora, nesta noite. Eu escolho te louvar com tudo que sou. Do meu orgulho eu abro.
desse amor do Senhor, da nossa escolha de estar sempre buscando e louvando ao Senhor. Amém? Podemos assentar. Chegou o momento dos dízimos e ofertas, da dedicação, e eu gostaria que nós lêssemos a passagem de hoje, Malaquias 3:10, que diz o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Todos? Amém. Glória a Deus. Então esse é o momento de nós dedicarmos nossos dízimos, nossas ofertas à casa do Senhor. E como eu falei de manhã, esse é o momento de generosidade. Esse é o momento que a gente pensa no outro, pensa na obra, pensa no reino, e não querendo trocar alguma coisa com Deus, querendo alguma coisa em troca com Deus, porque não existe essa história de dar 10 para receber 100. Mas constrangidos pelo amor de Deus é que a gente faz isso. Constrangidos porque a gente sabe que esse dinheiro será utilizado no reino, na expansão do reino, no atendimento a viúvas e órfãos, na manutenção dessa casa. Então com esse espírito eu gostaria que você viesse à frente, trouxesse seu dízimo, sua oferta. E você que está nos visitando, não se sinta constrangido a participar desse momento. Esse é um momento específico dos membros dessa igreja. Mas se Deus tocar o seu coração, venha também e participe conosco. Em nome de Jesus. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, procurando oferecer algo de valor para abençoar
dedicação das nossas vidas, dos nossos corações, a dedicação aqui dos dízimos e ofertas, ó Pai, para manter essa casa, ó Pai, para que nós possamos estar ajudando tantos quanto forem necessários, ó Pai. Que o Senhor possa estar nos dando sempre, ó Deus, mantimento em nossa casa, Pai. Que o Senhor possa estar sempre abastecendo os nossos celeiros, ó Deus, multiplicando para que nós possamos também, ó Deus, repartir com todos aqueles que vierem até nós necessitando, ó Pai. Em nome de Jesus eu consagro a minha vida, que o Senhor possa estar recebendo no teu altar a minha e todos aqueles que aqui também dedicaram as suas vidas, consagraram as suas vidas, ó Pai, no teu altar nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, receba a essência da nossa adoração, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos orar pelas crianças. As crianças que estão aqui, venham aqui à frente, vamos orar por vocês, para que Deus guarde vocês desse mundo tenebroso. A herança que Deus nos deu. Vai ter louvor, né? Futuramente. Estenda suas mãos para essas crianças aqui. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem sido muito bom para conosco, nos dando filhos, ó Pai, fazendo dessas mulheres férteis. Obrigado por isso, Senhor Deus. Colocamos esses filhos nas tuas mãos diante do Senhor, Pai. E como o Senhor, Pai, ama as crianças e fala que delas, ó Deus, é o reino. Senhor Deus, guarde a mente dessas crianças, ó Pai. Guarde o coração, os olhos, ó Pai. Que elas sejam guardadas pelo Espírito Santo. Que elas sejam, Senhor Deus, façam uma sebe ao redor delas, ó Deus, para que mal algum chegue até elas, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, que elas cresçam no conhecimento do Senhor, amando o Senhor, amando a Tua palavra, amando a comunhão dos santos, ó Deus. Eu peço pelos pais, que o Senhor dê sabedoria a esses pais, ó Pai, para que eles sejam homens e mulheres, ó Deus, sábios, Pai, para educar os filhos no caminho, enquanto caminham, Deus, enquanto vivem, Pai, que essas crianças sejam ministradas por eles, ó Deus, e que a semente lançada no coração frutifique, Senhor. Que daqui, Senhor Deus, saiam pastores, obreiros, ó Deus, missionários, mas acima de tudo, Senhor Deus, servos do Senhor, Pai, cheios do Espírito Santo, Senhor Deus, que te amem, Senhor, em nome de Jesus. Que sejam homens e mulheres, ó Pai, cujo mundo não seja digno deles, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço isso, Pai. Eu te peço, Pai, guarda, livra de todo mal, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos pais e de sermos filhos, ó Deus. Muito obrigado por isso. O Teu nome seja sempre honrado através da vida dessas crianças, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem subir, crianças. Esqueci de falar dos aniversariantes, né? A Lilian, a Eva, a Sinara, aniversário de casamento do Valério e da Marli, José Carvalho e a Adriana. Que Deus abençoe todos vocês, tá? Sintam-se abraçados e abençoados por Deus. Vamos orar, irmãos, interceder uns pelos outros. Você que está passando por algum problema sério, mas problema sério mesmo, então você veio no lugar certo. Você veio porque Jesus está aqui. Jesus está aqui, Ele é o resolvedor mor das nossas vidas. Ele resolve qualquer coisa. Se você está passando por algum problema, alguém da sua família, por doença, por falta de emprego, por falta de paz, por falta de evangelho, por falta de perdão, esse é o momento de você interceder por eles, interceder por você, de interceder mesmo, lá no fundo da sua alma. Pensa uma coisa, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você está pedindo a Ele, muito mais do que você está pensando, muito mais do que você possa imaginar. De repente as coisas mudam, basta uma palavra do Senhor e as coisas mudam.
Então, nesse sentido, nessa fé, crendo que Jesus pode fazer qualquer coisa, feche os seus olhos. Coloque essa pessoa na presença do Pai. Derrame o seu coração, que o Senhor pode fazer coisas maravilhosas. Senhor, nós estamos na Tua presença, sabendo que o Senhor é o Criador de tudo, o Criador dos céus e da terra, Senhor. No nosso meio tem pessoas sofrendo de câncer, Pai. Doentes, Pai. Doentes no corpo. Uma doença que muitos médicos não dão certeza da cura. No nosso meio também tem gente sofrendo, Senhor Deus, de solidão. Tem gente sofrendo de depressão. Senhor Deus, dessas doenças modernas, ó Pai, que afligem a alma. Mas eu sei, Jesus, que para o Senhor não há impossíveis. Para o Senhor não há impossível, Pai. Não há impossível. O Senhor curava coxos, o Senhor curava aleijados, ó Pai, cegos, leprosos, só com a palavra, às vezes tocava. E eu peço, toca hoje, Senhor Deus, o Teu povo. Toca-nos nessa noite, Senhor Deus. Toca aquele que está enfermo em casa, que está nos hospitais, ó Pai, aqueles que estão desenganados pelos médicos, ó Pai. Aqueles que estão, Senhor Deus, recebendo notícias ruins todos os dias. Muda a história do Teu povo, Senhor, hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro, Senhor Deus, porque eu sei que o Senhor pode fazer. Eu creio nisso, Senhor Deus. Eu creio que há poder nas Tuas mãos. Eu creio que o Senhor tem prazer de abençoar os Teus servos, ó Pai. E eu peço, Senhor Deus, fortaleça-nos dia a dia. Fortaleça-nos para encarar esse mundo, Senhor Deus, para vivermos essas tribulações, vivermos as adversidades, sabendo que nós temos um Deus que por nós tudo executa, um Deus que está pronto para ouvir a nossa oração, um Deus que está pronto para estender as mãos. Pai, em nome de Jesus eu peço, renova a fé do Teu povo, Senhor, renova a esperança do Teu povo, Senhor, renova a alegria da vida, Senhor Deus, em nome de Jesus, e que nós tenhamos apenas uma coisa em mente, Jesus. Apenas uma coisa possa afligir o nosso coração, que é a expectativa da Tua volta, Senhor. Porque eu sei, Pai, que um dia esses céus vão se rasgar e o Senhor vai voltar e vai nos levar, Senhor Deus, para a cidade santa, para a Nova Jerusalém, Senhor Deus, onde não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá choro, Pai, apenas alegria na Tua presença. Senhor Deus, coloca isso no coração do meu irmão, essa convicção de quem o Senhor é, de que não há outro além de Ti, Senhor Deus, de que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, Jesus, e está aqui no nosso meio, Pai. Que os meus irmãos tenham essa convicção na alma, Senhor, e que nada possa tirar isso do coração deles, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, e sei que o Senhor vai fazer muito mais do que eu estou te pedindo, Senhor. Eu sei que o Senhor já está falando ao coração deles, ó Pai, como tem falado ao meu coração. E eu sei que o Senhor vai continuar falando, Pai, através da palavra. E eu sei que nós sairemos daqui hoje transformados, ó Pai, mudados, renovados pela palavra do Senhor, Pai. Porque a fé será renovada em nós, porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E que nós vamos ouvir, temos ouvido aqui, através das orações, através dos cânticos, através da palavra que será pregada, é palavra de Deus. E isso renove nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Jesus. Amém, Senhor, amém. Vamos ficar de pé? O Senhor é o nosso Cordeiro, digno, santo, imaculado. Glorifiquemos o nome do Senhor nessa noite. Talvez você tenha entrado aqui buscando alguma resposta do Senhor para a sua vida. Às vezes você entrou aqui meio sem esperança. Mas eu quero dizer para você que a esperança é o Senhor. Ele não te trouxe aqui por acaso, porque a palavra de Deus não volta vazia. E você veio aqui para ouvir a palavra do Senhor. E essa palavra e esse louvor vai fortalecer o seu coração, aleluia. E eu tenho fé que você vai sair daqui transformado pelo poder do Espírito Santo do Senhor, porque Ele é digno, aleluia. Louvemos ao Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que
Deus diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos nessa noite declarar o nosso amor por Ele. A palavra de Deus também nos diz que ao toque de Jesus, cegos podiam ver, surdos podiam ouvir, e até quem estava morto ressurgia para a vida. Aleluia! E é esse Deus que é digno de todo louvor e de toda honra. E é esse Deus que você agora junto comigo vai declarar que morreu e ressuscitou para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e que por isso nós temos a salvação. Aleluia! Louvemos ao Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno Senhor, digno é o Senhor, sob o trono estás, soberano Criador, pra sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Irmãos, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigada, Pai, pela tua porção nesta noite, Deus. Que o Senhor possa continuar derramando, ó Deus, sobre nossas vidas, do teu amor, da tua cura, da tua paz. Paz essa que excede a todo entendimento, ó Pai. Que nós possamos sair daqui transbordando desta paz, ó Deus. Para que nós possamos brilhar, ó Pai, para o mundo enxergar, ó Pai, essa paz em nós. Para que o mundo possa enxergar em nós a diferença que é ter o Senhor Jesus Cristo conosco, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, derrama sobre o teu povo nesta noite, ó Pai, aquilo que eles têm necessidade, ó Deus. Paz, cura, saúde, amor, libertação, Pai. O que quer que seja, Deus, que o teu povo necessita, Pai. Em nome de Jesus, derrama a tua unção sobre a tua igreja, Pai. Derrama a tua unção sobre a vida do teu servo que vai trazer a tua palavra nesta hora, Pai. Prepara os nossos corações e os nossos ouvidos estejam atentos, ó Deus, para ouvir a tua mensagem, ó Pai. E guardá-la, ó Pai, em nosso coração, praticá-la, ó Deus, para que nós possamos buscar a santidade cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Uma alegria estar aqui para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Devemos orar pelo nosso pastor Carlos, sua família que está em viagem, e também por tantos outros, provavelmente pelo feriado emendaram e estão em viagem, para que Deus os guarde, sobretudo no retorno.
Eu quero ler o texto de Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 18, pedir aos irmãos para que abram suas Bíblias. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 18. Será o texto da nossa meditação nessa noite. Mateus capítulo 16, de 13 a 18. Amém. O texto diz assim: E chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não poderão vencê-la. Amém. Vamos orar? Querido Deus e Pai, te louvamos pela tua palavra lida, pedimos que ela tenha aplicação concreta no nosso coração, na nossa mente, nas nossas convicções, ó Deus, e que nós sejamos edificados por tudo que ocorrer aqui nesse culto, em nome de Jesus. Amém, Pai. Eu queria pensar com os irmãos sobre o tema Como conhecer uma igreja verdadeira. Como conhecer uma igreja verdadeira. Esse é um texto muito conhecido de todos nós, texto que se encontra em Mateus, e logo no verso 13 diz que Jesus passava ou estava chegando à região de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma cidade ao norte de Israel, do território que nós conhecemos hoje, próximo da região da Galileia, na divisa entre Síria, Líbano e Israel, e mais ou menos no mesmo alinhamento de Tiro, só que Tiro ficava às margens do mar e Cesareia de Filipe mais ao centro. Essa é uma cidade montanhosa, com muitas montanhas, muitas pedras, e era por ali que Jesus passava, e foi nesse contexto que Jesus conversou com os seus discípulos, teve esse diálogo com os seus discípulos, e surgiu essa indagação sobre o que o povo estava dizendo sobre ele. E essa cidade no passado era conhecida como Panis ou Banis, porque era dedicada a um deus chamado Pan, a ideia de o Deus de todas as coisas. E lá haviam muitos holocaustos, além de ser uma característica da região, ser uma cidade rochosa, com muitas pedras, mas haviam muitos altares, verdade que destruídos por tantas guerras que haviam por aquela região, mas haviam muitas pedras. E esse é o contexto que se passa ali. Esse deus Pan também era conhecido como o deus grego dos pastores e dos rebanhos. Então Jesus estava passando por um lugar que tinha sua própria história, e dentro dessa história Jesus começa a conversar com os discípulos, e a gente percebe que Jesus era muito prático, e ele ligava a conversa dele e aplicando ou pegando alguns elementos do próprio contexto onde eles estavam. A cidade se chamou depois Cesareia de Filipe, porque o filho do rei Herodes, Filipe, quis rebatizar a cidade, e então ele fez duas homenagens, uma ao imperador Tibério César e a ele mesmo, Filipe. Por isso ficou Cesareia de Filipe. Bom, dito isso, contextualizado esse lugar onde Jesus estava, é interessante também perceber que logo no primeiro diálogo de Jesus,
Jesus revela que tinha dado uma missão para os discípulos. E uma missão diferente, assim, que a gente não está acostumado a pensar, né? Talvez esses institutos de pesquisa hoje, como o SERPES, né, IBOP, Folha, Gallup, eles acham que estão inovando ou que têm técnicas novas, mas vejam que Jesus encomendou uma pesquisa para os seus discípulos, né? Jesus disse o seguinte: eu quero que vocês pesquisem entre as pessoas para saber o que as pessoas dizem quem é o Filho do Homem. E Filho do Homem, naquele contexto, era um título dado para o Messias. E os discípulos fizeram a pesquisa, foram certamente fazer a pesquisa, e Jesus, nesse contexto, pergunta, depois querendo saber o resultado da pesquisa, né? Então, o que foi que vocês apuraram como resultado dessa pesquisa, como resultado do trabalho de ir conversar com as pessoas que têm ouvido a mensagem sobre Jesus, sobre o Filho do Homem? O que essas pessoas têm dito sobre quem é o Filho do Homem? E foi muito interessante, porque eles passaram a dar os resultados. Eu não sei se eles fizeram lá uma tabelinha de quem estava, qual a resposta que estava liderando, né? Mas provavelmente fizeram, ou pelo menos deu a entender que João Batista estava na frente, na liderança, né? Porque eles responderam: olha, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é algum dos profetas, né? Ou seja, de certa forma, todos como uma forma de profeta, né? Um líder do povo, né? Mas como ele começou com João Batista, eu imagino que João Batista foi o mais votado, depois Elias, depois Jeremias, né? E alguns dos profetas. Ou seja, há aqui com um percentual menor, 1%, 2%, alguns outros profetas que não vale a pena mencionar. Então foi feito esse diagnóstico, e como eu falei para os irmãos, a expressão Filho do Homem não era estranha para eles, porque no Velho Testamento se usava com muita frequência essa expressão, o Filho do Homem. É verdade que hoje nós podemos interpretar essa expressão sob duas vertentes, né? Podemos entender Filho do Homem como Jesus, aquele que é nascido de mulher, ele veio como homem, viveu como homem, então tem esse sentido também. Mas nesse contexto Jesus perguntava o que dizem ser o Filho do Homem, conotando a ideia de Messias, aquele ungido por Deus, aquele escolhido por Deus para ser o enviado, né, o seu enviado. Isso tanto é verdade que lá no Velho Testamento, no livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 a 14, nós encontramos o seguinte, ó: na minha visão, isso Daniel, na minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e honra. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais terá fim. Então fica nítido, claro, transparente, claro, evidente para nós de que o texto, a expressão Filho do Homem, nos dizeres do Antigo Testamento, sobretudo aqui mencionando Daniel, que a expressão Filho do Homem se referia a Jesus Cristo, o enviado de Deus. Naquela altura, Jesus já tinha se manifestado aos seus próprios discípulos de que ele era o Messias. Jesus já tinha se revelado assim. E mesmo assim, Jesus provavelmente pensou: eu quero saber se além dos discípulos mais alguém me vê como o Messias. Mas a resposta foi decepcionante, né? Foi decepcionante. E
Jesus então pergunta: e vocês, né, o que é que vocês pensam a meu respeito? Quem vocês pensam que é o Filho do Homem? Ou o que vocês podem dizer o que é o Filho do Homem? Ou quem é o Filho do Homem? E aí vem a expressão, a resposta, a manifestação do apóstolo Pedro, sempre o mais sanguíneo, aquele que fala em primeiro lugar. E ele então, com muita perspicácia, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, não vou dizer que ele se espanta, mas ele se encanta com a resposta de Pedro e diz: olha, Pedro, na verdade você diz isso não por você mesmo, mas Deus revelou isso a você, né? Então é importante nós percebermos também nesse contexto essa ideia de que quando Jesus queria saber sobre a expressão Filho do Homem, ele queria ter a ideia se as pessoas já compreendiam a ele como o Messias escolhido de Deus para vir e proclamar o reino de Deus, né? Ou seja, ele não era mais ou apenas um menino, filho de um carpinteiro. Ele não era apenas aquele garoto que nós vimos indo ao templo. Ele já tinha se manifestado como Messias mesmo, aquele que viria para propagar, para realizar o reino de Deus. Uma outra coisa importante de destacarmos aqui logo nessa introdução, porque quando Jesus pergunta e depois que Pedro responde, e Jesus vai falar: e eu digo a você, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, como é citado aqui a expressão igreja, vale a pena nós nos atentarmos também para essa ideia do que Jesus estava dizendo aqui como igreja. Se nós queremos perceber nessa mensagem de hoje quais as características de uma igreja verdadeira, é importante entendermos como Jesus citou essa expressão igreja e o que ele queria dizer com igreja. Se nós buscarmos o texto original, nós vamos perceber que a palavra é a palavra eclésia, ou eclesia, que vem do grego, e nós podemos interpretar essa palavra de 3 formas na Bíblia. Na Bíblia ela é citada 114 vezes, e 5 delas faz referência à igreja, aliás, a um ajuntamento de pessoas, independentemente de uma manifestação religiosa. É um ajuntamento de pessoas, uma congregação, uma assembleia de pessoas. Isso acontecia muito no mundo grego. Nós que estudamos história, lembramos das cidades-estados, em que o povo grego, os cidadãos, na verdade, os escravos não eram cidadãos, as mulheres não eram tidas como cidadãs, nem mesmo os soldados, sobretudo em Atenas, não eram tidos como cidadãos, mas aqueles que eram cidadãos, eles se reuniam em assembleia, numa reunião, numa congregação, numa eclesia, para discutir diversas coisas sobre a polis, ou seja, a cidade, mas polis ali não só cidade como nós conhecemos hoje, mas muito mais do que só cidade. Discutir questões da polis, da cidade, mas politicamente. Os gregos inventaram também a política, né? Então, em 5 ocasiões, nós temos esse texto, essa palavra sendo citada como ajuntamento de pessoas sem necessariamente um fim religioso. Depois nós temos cerca de 90 vezes em que a palavra no Novo Testamento é citada com o intuito de identificar a reunião de uma igreja local, ou seja, pessoas reunidas para adorar a um Deus, pessoas reunidas para cultuar, para manifestações religiosas. É a ideia da igreja local, como a nossa, por exemplo, como tantas que estão espalhadas por aí.
Então, eclesia tinha também esse significado de reunião de um povo religioso para adoração de uma divindade, de um Deus. E por fim, por cerca de 9 vezes aparece a palavra eclesia com a ideia de igreja também, mas mais ampla. A ideia de povo de Deus em todo lugar, em todo mundo espalhado pela terra. Ou seja, seria a igreja de Deus universal, né? Onde quer que haja o povo de Deus, e aí é considerado a totalidade como a igreja de Deus no aspecto universal. Mas, dito isso, e compreendido que a palavra eclesia vem do grego, Jesus está querendo dizer para Pedro o seguinte: olha, Pedro, você é pedra, sobre essa pedra eu edificarei a minha eclesia, ou seja, eu quero ter a minha assembleia, a minha reunião, o meu ajuntamento de pessoas. Isso ele faz para aperfeiçoar a ideia de que havia já a compreensão de assembleia, mas que ele queria uma assembleia para tratar de coisas dele, do seu reino. Então eu quero uma junção de pessoas para que sejam adoradoras, para que propaguem o reino de Deus, para que observem os valores do reino de Deus. É isso que eu quero que aconteça. Então é nesse sentido que a palavra eclesia é citada aqui nesse texto. Ou seja, você é Pedro, sobre essa pedra edificarei o meu ajuntamento, a igreja de Jesus aqui na terra. Jesus queria constituir a sua comunidade, a sua congregação. Ele queria também propagar os seus valores. Assim como haviam os gregos no passado, influenciado toda aquela parte do mundo com a sua cultura, com a sua arte, né, com o seu jeito de ser, Jesus queria, a partir daquele momento, criar uma nova estrutura de cultura, queria criar novos valores, queria que houvesse um ajuntamento em torno desses novos valores do reino de Deus. Dito isso e compreendido essas 3 questões, né, a necessidade de entendermos Filho do Homem como aquele Messias, enviado de Deus, entendido que a igreja, esse ajuntamento que Jesus queria mencionar ou mencionava, era o povo que ele queria reunir para si, né? E também é importante compreender que a grande maioria das pessoas ainda não sabiam do seu ministério ou do seu mistério como Senhor, como Deus encarnado. Então, compreendido isso, agora nós podemos entrar e tentar entender as marcas, as características de uma igreja verdadeira. E eu fiquei pensando, puxa, mas parece que já é tão sabido, né, do que é uma igreja. Mas na verdade não é. Na verdade, muitas vezes nós estamos dizendo-nos igreja, nós estamos indo a um lugar chamado igreja, mas nem sempre nós compreendemos necessariamente o que é uma igreja verdadeira à luz do que nos esclarece a palavra de Deus. Eu acho que nunca é demais nós aprendermos, lermos, meditarmos para entender e então nos vermos ou participantes de uma igreja verdadeira, ou então ficarmos atentos. Opa, eu não participo de uma igreja verdadeira, ou eu não sou ainda membro de uma igreja verdadeira. Vamos ver como que o texto se desenrola e como nós podemos compreender essas verdades. Primeiro, há várias possibilidades de interpretação sobre esse texto, né? Os irmãos sabem, é um texto muito conhecido, mas também interpretado de diversas formas, né? Então, quando o apóstolo Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus responde: disseste bem, Pedro,
mas você não disse isso por você mesmo. O Pai que o iluminou ou o capacitou para entender isso. E aí eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Os irmãos sabem que há muitas diferenças nas interpretações. Então vou apresentar pelo menos 4 possibilidades de interpretação desse texto, né? Do versículo, acho que 16 e 17, onde está a resposta e a afirmação de Jesus. A primeira interpretação possível é: a pedra a que Jesus se refere é a confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a pedra sobre a qual Jesus estabelecerá a sua igreja. Essa é uma primeira possibilidade. Quando Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus se encanta com a resposta, então a gente pode interpretar, e há estudiosos que interpretam, essa expressão verdadeira é o fundamento da igreja. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Primeiro, porque quando ele diz tu és o Cristo, há um reconhecimento de que Jesus é um ungido, o enviado de Deus. E quando ele diz tu és Filho do Deus vivo, ele reconhece que Jesus é Deus encarnado. A segunda interpretação é os ensinos de Jesus, que é a pedra que fundamenta a igreja. Por que isso? Parece que não dá para entender isso do texto, mas se nós observarmos Mateus 4:17, que diz: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O versículo 23 de Mateus 4 também, que diz: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então, há alguns que entendem que o ensino de Jesus, que começou lá em Mateus 4, lá começa o ministério de Jesus, esses ensinos, pregar boas novas, o arrependimento, a chegada do reino dos céus, isso é o fundamento da igreja. É a segunda hipótese. A terceira hipótese, talvez uma das mais conhecidas, a pedra é Pedro, porque os irmãos sabem e se lembram que o nome Pedro é um nome de origem grega, que significa pedra, e que pedra é Petros, né? Petros significa pedra. Pedra em grego significa conjunto de rocha. A ideia, enfim, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então uma interpretação possível seria: Pedro é o fundamento da igreja, porque ele tem o nome de Cefas, que significa pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tem também vários intérpretes que entendem isso e fazem uma ligação com outros textos para confirmar essa interpretação. Por exemplo, Atos capítulo 2, quando nós estamos tratando lá em Atos capítulo 2 do Pentecostes, né? Os irmãos se lembram do Pentecoste. Jesus vai, mas promete enviar o Espírito Santo, e naquela reunião o Espírito Santo se manifesta de forma extraordinária, com línguas de fogo, e as pessoas começam a falar em diversas línguas, e as pessoas que estão ali de diversas regiões começam a entender nas suas próprias línguas o que estava sendo pregado, e começa a ver também, além desse ponto auge daquela reunião, que era muito bom, mas começa a ver também zombaria. Esse pessoal está bêbado, né? Está falando umas coisas aí que está confuso. E Pedro então pega a palavra e adverte as pessoas. Olha, o versículo
lá de Atos capítulo 2, salvo engano, versículo 4. Então levantou-se Pedro com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão e disse: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto, ouçam com atenção. E ele começa a dizer: essas pessoas não estão bêbadas, elas não estão tontas, elas estão manifestando aquilo que é resultado do Espírito Santo nelas. Ou seja, elas estão falando das verdades de Deus nas línguas dessas próprias pessoas. E Pedro prega sobre o reino de Deus e cerca de 3.000 almas se convertem, ou melhor, mais de 3.000 almas se convertem ao cristianismo. Então, por conta desse texto de Atos capítulo 10, mas não somente, também Atos capítulo 2 e também Atos capítulo 10, naquela situação em que Pedro está em casa e Cornélio na sua casa, e Cornélio tem uma visão dizendo que ele precisa receber um homem que vai até a sua casa para explicar o que ele estava pensando, entendendo sobre a novidade de vida em Jesus. E Pedro, já na sua casa, tem a visão daquele lençol que descia de alto a baixo com alimentos tidos por impuros pelos judeus. E os irmãos conhecem a história. O fato é que os mensageiros de Cornélio levam Pedro até a casa de Cornélio, e Pedro, constrangido porque ele era um judeu e ia entrar na casa dos gentios, então Pedro diz o seguinte: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Atos capítulo 10, versículos 34 e 35. Então, com base nesse texto de Mateus 16, versículos 13 em diante, com base em Atos, com base em Atos 2, Atos 10 e Efésios 2:20, que nós vamos ver um pouco mais à frente, alguns interpretam: não, Pedro é a pedra angular da igreja. E é por isso que a maior religião que há, cristã, entende que nessa interpretação Pedro é de fato a pedra angular. Mas o que nós estamos aqui para ver a Bíblia, o que a Bíblia diz mesmo. É importante entendermos essas várias interpretações e vamos tentar nós agora, à luz do texto sagrado, entender o que a Bíblia diz sobre essa pedra. Qual é a pedra de esquina, a pedra fundamental, a pedra angular da igreja? Ou seja, qual é a pedra que dá sustentação à igreja? Então vejamos. O próprio apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele joga a responsabilidade, não, ele diz que a pedra é Jesus, né? Se o texto de Mateus 16, 18, por causa daquele jogo de palavras, Pedro, pedra, talvez não nos esclareça totalmente, mas se nós pegarmos Pedro, que participou do diálogo, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 4 a 8, nós vamos encontrar a resposta do próprio Pedro dizendo: olha, Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra fundamental, Jesus é a pedra que dá sustentação à igreja. Vejam o que diz primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 8, e diz assim: à medida que se aproximam dele, Pedro falando, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo.
Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Então, importante, Pedro, que fez parte do diálogo, diz: olha, vocês têm alguma dúvida de quem é a pedra que dá sustentação à igreja, que firma a igreja? Então eu vos digo, essa pedra, a pedra viva é Jesus. É verdade, nós também somos pedras, né? Somos chamados de pedras vivas. Por quê? Porque nós ajudamos a construir o edifício de Deus. Então Jesus é a pedra angular. Nós não temos muito a ideia de pedra angular porque os nossos templos são feios. Ah, que isso, Augusto? Você está falando que o nosso templo é feio? Foi construído há pouco tempo, é tão bonito. Quando eu digo feio, é assim, é comparado àquelas obras da Europa, né? Aqueles templos antigos, né? Com uma arquitetura belíssima, né? Então, se vocês pegarem aquelas portas com uma abóboda, ou mesmo aqueles arcos enormes, vocês vão perceber que a pedra que dá sustentação a toda aquela curvatura é a pedra angular. Ela pode colocar todas as pedras, mas se faltar a pedra angular, cai tudo. Então tem a pedra angular. Jesus é essa pedra, ele que dá sustentação. Nós somos pedras vivas que fazemos parte do edifício de Deus, né? Então, desculpem pelo templo feio. É que os templos hoje em dia são muito quadrados, né? Tudo quadrado e tal. Parece mais fácil fazer. Difícil é fazer aquelas construções lindas dos templos medievais e coisas assim, né? Bom, isso é o próprio Pedro falando. Ele é a pedra angular, ele é a pedra viva, ele é a pedra de sustentação. Mas existem tantos outros versículos bíblicos que revelam isso. Então vamos lá, Mateus capítulo 21, versículo 42. Olha o que Jesus diz. Jesus lhes disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. O próprio Jesus está dizendo, vocês se lembram, lá no Velho Testamento já dizia isso, que alguns rejeitariam a pedra angular, ou seja, é Jesus a pedra angular, a pedra de sustentação. Atos capítulo 4, versículo 11, este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus. Essa ideia de alicerce é mais comum para nós, né? Então, alicerce a gente já entende que é aqueles buracos que cavam, joga pedra, cimento, tem as sapatas e tudo isso a gente entende um pouco melhor, que já faz parte um pouco da nossa realidade assim, presente, né? Então a gente está vendo aqui, Jesus é alicerce, ele dá sustentação ao prédio. Interessante, fazendo um parênteses aqui, eu era garoto, adolescente, acho que nem adolescente, não, já era adolescente, devia ter meus 12, 13 anos, morávamos em Séries, e a igreja de Séries abriu uma congregação em Crixás, e Crixás, nós fomos nas férias fazer o templo da igreja de Crixás, da congregação, e a igreja ficava num morro assim alto, mas o terreno era pedregoso, era muita pedra. O Crixás é muita pedra, né? E a gente foi abrir e cavar lá para fazer o alicerce. E eu magrinho, né? Aquele adolescente magrinho. Mas ajudava lá os homens, né? Interessante, fizemos o alicerce e entre nós lá, a gente ficava lá umas 2, 3 semanas fazendo os alicerces, tudo. E as pessoas conversávamos entre nós. Falavam, essa igreja nunca vai cair. Porque o alicerce dela já é na pedra, né? Ainda se enche de cimento e tudo, não cai nunca. Mas depois que nós voltamos, ficou a responsabilidade de levantar as paredes para os membros da igreja. E eu não sei que irmão foi que
deu a ideia lá e foi construir as paredes do templo e acreditem, irmãos, ele fez a construção assim, sem amarras nas colunas, né? A pedra angular é essa ideia, né? Pedra angular é a pedra de esquina, é a que fica na esquina para dar sustentação. Hoje a gente usa as colunas, né? E ele fez sem colunas, então tijolo, 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 tijolo. No primeiro temporal que deu lá, ventania, o templo caiu. O alicerce ficou firme, mas o templo caiu. A gente riu, assim, riu para não chorar, mas lembrou das conversas, né? Falou, a gente achava que aquele templo nunca ia cair, caiu. Mas porque faltou, não o alicerce, mas faltou a pedra angular, né? Aquela pedra de sustentação nas colunas, ou a própria coluna, como nós mais conhecemos hoje, né? E Efésios, temos também Efésios, capítulo 2, versículos 20 e 21, que diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Interessante que aqui ele coloca os profetas e os apóstolos como fundamento. A ideia, eles podem até ser um apoio ali para dar sustentação, mas precisa haver a pedra angular, que é Jesus, na qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se santuário no Senhor. Então, irmãos, a primeira característica que nós temos que observar, ficar atentos nos dias de hoje é: quem é a pedra que dá sustentação à nossa igreja? Em outras palavras, o que é que sustenta a nossa igreja? Então vamos pensar aqui, tem inúmeras possibilidades de resposta. É o pastor, porque o pastor Carlos é um pastor bem formado, né? Formado na Faculdade Teológica de São Paulo. Então ele tem um bom preparo intelectual, teológico. É o louvor, porque nós temos uma equipe de louvor excelente. Então uma equipe canta, encanta as pessoas e assim a gente vem com gosto. Não, é o ministério infantil, porque o ministério infantil cuida bem das crianças, aí os pais vêm satisfeitos porque as crianças estão bem cuidadas. Não, é a escola dominical, porque a escola dominical é que dá solidez na doutrina. E o irmão Ricardo, eu falo ele porque eu gosto dele, ele está entusiasmado com a escola dominical, né? E está certo. Então, o irmão Ricardo está aí com a escola dominical, com os outros irmãos ajudando. Se a gente pensa assim, nós estamos errados. A gente não pode ter a visão de igreja assim. Eu vou lá por causa do fulano, do ciclano ou do beltrano. A pedra de sustentação, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que dá sustentação à igreja. Quem sustenta essa igreja é Jesus Cristo. Amém, irmãos? É Jesus, não pode ser outro. Se nós por algum equívoco estamos vindo aqui e nunca tivemos a capacidade de parar para pensar por que eu vou naquela igreja, naquele lugar, o que é que sustenta aquela igreja, nós temos que pensar, porque nós corremos o risco de estar vindo aqui à toa, porque se nós não tivermos essa compreensão, é Jesus. Podemos perder o pastor, podemos perder o ministério de música, podemos perder a escola dominical, podemos perder o ministério infantil, mas se Jesus for a pedra de esquina dessa igreja, essa igreja vai subestabelecer. Amém? Não estou desejando nada disso, irmãos, por favor. Só estou dizendo que, sendo Jesus, nós vamos prevalecer. Amém? Outra característica imprescindível de uma igreja verdadeira: a confissão. A confissão é um critério indispensável para que a igreja seja tida como verdadeira. Mas que confissão? Que confissão? Vejam o que Pedro confessa no verso 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A pesquisa de opinião revelou outras coisas, né? Olha, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros falam que é Jeremias, outros falam que são outros profetas. Mas e vocês? O que vocês dizem? Então Pedro responde: tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. E Pedro estava certo. Pedro fez a confissão certa. Ele reconheceu Jesus como Messias enviado de Deus. E reconheceu reconheceu Jesus como Deus encarnado, aquele que estava conosco. Aliás, um dos nomes de Jesus, né? Deus conosco, Emanuel. É importante dizer isso, irmãos, porque eu até já dei a pincelada no tópico anterior, mas muitas pessoas hoje buscam igrejas não para fazer uma confissão a respeito de Jesus, não porque confessam Jesus como Messias enviado de Deus e como reconhecendo a Jesus como Deus feito homem. Mas as pessoas hoje buscam coisas variadas. E eu dei alguns exemplos, mas isso eu falei aqui, mas isso se aplica a qualquer igreja. Ou é uma banda que toca muito bem, ou é um pastor que está o bambambam daí do momento, né? Eu não estou criticando nenhum pastor, porque de fato, vez por outra surgem alguns bons pastores, até com teologia boa, né? Por exemplo, o pastor Hernandes Dias Lopes, hoje ele está num momento tão bom, bem falado, né? Mas existem outros também, independente se ele é bíblico ou não. Nós não podemos ir por causa do homem. Eu me lembro e cito com toda tranquilidade do pastor Caio Fábio. O pastor Caio Fábio era adolescente. Eu vou usar uma expressão talvez exagerada, não sei, mas eu venerava o pastor Caio Fábio. Já fui assistir o pastor Caio Fábio em Porto Velho. Na verdade eu não fui lá para isso, eu estava lá e ele foi falar lá. Mas assim, eu estava lá, opa, ele está aí, vou lá, quero ir. Comprava todos os livros do pastor Caio Fábio. E quando o pastor Caio Fábio teve suas dificuldades, eu conheço muitas pessoas que se desanimaram na fé. Eu confiei, achei que era, que isso, que aquilo. Então, esse não pode ser o critério, irmãos. A verdadeira igreja, uma característica da igreja, é que quem deseja participar da igreja confesse que Jesus Cristo é Messias, ou seja, ungido de Deus, enviado de Deus, e é o próprio Deus que se fez homem. João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Né? Existe até a música que tem uma linguajar mais própria, né? Eu não vou lembrar a música, mas é basicamente o texto de 1 João, né? Que está falando essa realidade. Jesus era o verbo que estava com Deus, ele era o próprio Deus. Não é fácil às vezes a gente pensar assim, porque a gente tem a mania de pensar muito no material. A gente raciocina pensando sempre em coisas materiais palpáveis. Não, o pastor eu vejo, o louvor eu ouço, os irmãos eu abraço, né? A igreja eu sento, tem a cadeira, tem o púlpito, mas Jesus, cadê Jesus, né? E aí a gente fica às vezes mistificando as coisas e não podemos. A igreja, ela é de pessoas que confessam o nome de Jesus. O grupo Logos tinha uma música tão linda, né? Tem uma música tão linda, baseada no texto bíblico. O meu louvor é fruto de lábios que confessam a ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome, né? Fruto de tua graça e do amor que habita em mim e do teu espírito que habita em mim. Né? Os irmãos sabem bem a música. Tem que ser assim, irmãos. Dito isso, considerando que a confissão é um critério para ser parte da igreja verdadeira, nós precisamos perguntar para nós: quem é da igreja? Ou quem está na igreja? A igreja é para um grupo específico? Imaginem naquela época
que o judaísmo estava começando, o cristianismo estava saindo de dentro do cristianismo, estava saindo de dentro do judaísmo. Então imaginem fazer aquela distinção, né? Quem era judeu, quem não era judeu. Ah, mas ele não é cristão porque ele não saiu do judaísmo, ele é gentio. Então, quem é que participa da igreja de Deus? É quem confessa a Jesus como Messias e como Filho de Deus vivo, ou o próprio Deus encarnado. E dizendo isso, nós podemos entender o seguinte, que a igreja é uma miscelânea de pessoas de diferentes características, de diferentes classes sociais, de diferentes níveis culturais, e que isso não significa absolutamente nada, porque aqui todos nós somos uns, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se você confessa Jesus Cristo como único, suficiente Salvador, como Deus que encarnou, então você está apto a participar da igreja do Senhor. Nessa igreja, e agora eu digo nessa igreja mesmo, na comunidade batista, sinta-se à vontade para ser membro, se você está disposto a confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Não pense que você não pode ser porque você é pobre ou porque você é rico, porque você tem uma cultura e aqui você vê que outros têm outras. Não, isso não é critério para ser membro da igreja. Critério para ser membro da igreja é aqueles que confessam ao Senhor como Messias e como Filho do Deus vivo. Romanos capítulo 10 diz: com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, serás salvo. É preciso haver a conversão. E é por isso que muitas vezes o pastor, quando faz um apelo, ou quando alguém discipulando você pede para que você se manifeste, é porque você precisa confessar. Não pode você dizer assim: ah, mas eu sou tímido. Tem um texto na Bíblia que eu morria de medo, né? Eu falei assim: pai, eu sou tímido, como que é esse texto aplicado à minha vida, tal? Porque os tímidos não herdarão o reino dos céus, né? Então nós precisamos vencer a timidez nesse aspecto de esconder quem nós somos ou o que nós pensamos. Nós precisamos declarar que Jesus é o Senhor. Romanos 10, 9. Colossenses também dá a ideia, no capítulo 1, versículos 26 e 27, de que a igreja é para todos. Ele diz: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos, ou seja, a todos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Por que ele fala aos gentios? Porque os judeus que se achavam dignos de ser da igreja. E o apóstolo está dizendo: não, membro da igreja, ou participante da igreja, ou integrante da igreja, é todo aquele que confessa Jesus Cristo como Filho de Deus. Esse é um outro critério. Então, se você está aqui, mas ainda não fez essa confissão, você pode pensar assim: eu sou um congregado, eu vou lá, eu acho bacana, eu gosto das pessoas, eu acho o louvor legal, eu acho a estrutura bonita, mas talvez você ainda não seja membro da igreja de Cristo. Se você quer ser membro da igreja de Cristo, se você quer conhecer uma igreja verdadeira, a igreja verdadeira de Cristo é aquela em que as pessoas confessam a Jesus como ungido de Deus, o Deus que se fez carne, habitou entre nós, e por isso nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. A terceira característica para entender, conhecer, percebermos numa igreja verdadeira é a fé. Se nós fizermos tudo isso, mas sem fé, na verdade, sem fé dificilmente nós atenderíamos a esses dois outros requisitos. E essa fé
é revelada quando o Senhor diz a Pedro, no verso 17: Feliz é você, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Ou seja, Pedro estava convicto, cheio de fé, de uma crença em algo difícil de interpretar materialmente, mas ele estava crente. Já tinha 2 anos e meio que ele convivia com Jesus, e ele foi aprendendo a sua salvação, né? Ele foi aprendendo a compreender esse Jesus, e ele chega a esse ápice de reconhecer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nós precisamos ser assim também, irmãos, termos fé de que o Senhor é capaz de nos guiar a pastos verdejantes como o nosso bom pastor. Nós precisamos ter fé de entender que mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a tantas tribulações, o Senhor está conosco, o Senhor não nos desampara, o Senhor é soberano e sabe mais do que nós, do que está por vir, do que está acontecendo e qual o nosso fim. Ele cuida de nós. Se nós ficarmos pensando, querendo ter controle sobre nossas vidas, sem a fé de que Deus é que controla, irmãos, nós ficamos loucos. Na verdade não é. Eu conheci uma pessoa que ela quer ter o controle de tudo. Aliás, se me permite minha esposa, a gente pede tanta oração pela minha sogra, né? Então a gente já tem liberdade de falar das dificuldades dela, né? Mas ela, quando está no auge da ansiedade, ela tem depressão, transtorno de ansiedade global, quando ela está no auge da ansiedade, a gente fica impressionado, porque ela tem controle sobre tudo. O que eu vou comer agora? Não tem carne, feijão, mas e não tem isso? Será que está faltando tomate e tal? E eu já tomei banho, não tomei banho, preciso tomar banho, já colocar a roupa, e a roupa de amanhã, o que eu vou vestir? A gente fica louco, irmãos. Mas precisamos ter fé de que o Senhor nos guia, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos leva a pastos verdejantes. E falando de fé, nós precisamos ir lá para Hebreus, sempre irmos para Hebreus capítulo 11, lermos Hebreus capítulo 11, para lembrarmos com aqueles chamados heróis da fé, como que eles viveram, né? Então, vamos lembrar. A gente acredita que o universo foi criado por Deus pela fé, porque a gente não estava lá, mas a gente acredita. Tem textos bíblicos, narrativas históricas. Abel creu que o seu sacrifício foi aceito por Deus pela fé. Enoque escapou da morte pela fé. Ele não pediu, Enoque não pediu: eu quero ser trasladado, não quero passar pela morte. Foi tudo pela fé. Noé obedeceu a construir a arca pela fé. Eu fico pensando, Senhor, ainda bem que o Senhor não me deu a tarefa de construir a arca, porque eu acho que eu ia vacilar. E a gente assiste os filmes, né? E vê Noé fazendo, pegando madeira, construindo, e o povo zombando de Noé. E se fosse assim 1 mês, né? 1 mês você tolera, mas foi muito tempo. Aí a tendência é a gente pensar assim: rapaz, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Mas pela fé, Noé construiu a arca e salvou toda a humanidade. Abraão, pela fé, obedeceu e saiu para uma terra que ele não conhecia. Sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. Tá bom, Senhor, eu vou. Teve uma hora que teve aquela intriga com o sobrinho: olha, nós não estamos dando certo, você quer ir para lá ou para cá? Ló não era bobo nem nada, escolheu a melhor parte. Não tem problema, eu vou para cá. Eu vou fazer de você uma grande nação. Ele não tinha filho, ele já era idoso, a mulher dele era estéril, mas pela fé ele creu e Deus cumpriu a sua promessa. Eles morreram cheios de fé e nem viram o resultado das promessas de Deus, mas pela fé tudo se concretizou e eles agiram em direção a Deus.
em direção às promessas de Deus. Queridos, quando Pedro responde, tu és o filho, é mais ou menos como aquela ideia de eureka, né? Encontrei, achei, é isso mesmo. Você respondeu certo, Pedro. E nós podemos então concluir. E eu queria ler uma expressão eu tentei sintetizar. Falei, como é que a gente sintetizaria tudo isso, né? Então eu tentei sintetizar assim, ó. À luz do que for explanado, podemos concluir que ser igreja é muito mais do que uma assembleia, muito mais do que um reunir. Então a gente já sabe que reunir aqui é bom, né? A gente canta junto, louva junto, aprende junto, é muito bom, mas isso não é ser igreja. Isso até faz parte de ser igreja, mas não é uma característica indispensável, porque tem igreja que está por aí espalhada de pessoas sozinhas, né? Missionários longe, eles são igreja. Mas então vamos lá. O que é ser igreja? É, antes de tudo, um congregar por meio de uma miscelânea de pessoas diferentes. Nós todos somos diferentes. Temos culturas diferentes, viemos de famílias diferentes, temos níveis sociais diferentes, níveis culturais diferentes. Enfim, nós somos diferentes. Então, é uma miscelânea de pessoas diferentes, com uma compreensão clara de que o que fazemos, de que o fazemos, ou seja, nos reunimos de forma unidos por uma convicção divinamente inspirada em nós, porque a convicção vem pela fé, a ponto de podermos confessar que somos de Jesus Cristo, a pedra angular fundamental que dá sustentação à igreja. Então, mais ou menos isso que eu quis concluir. Nós somos um grupo de pessoas que precisamos entender que a fé precisa haver confissão, para ser igreja precisa haver uma confissão em Jesus. Precisamos entender Jesus como Filho de Deus, como o próprio Deus encarnado, e mais do que isso, Jesus é a pedra angular da igreja. E para aplicações práticas, como é que a gente faz para, na prática, a gente aplicar isso às nossas vidas? Primeiro, termos convicção de que ser igreja, de que essa igreja, como é que eu sei se essa igreja aqui, agora é um teste para nós, como é que eu sei se essa igreja aqui é uma igreja verdadeira? Então, primeiro critério, se Cristo é adorado aqui. Se nós viermos aqui, culto após culto, domingo após domingo, quarta-feira após domingo, e a gente perceber, nesse lugar, Cristo é adorado, então a gente pode ter um sinal. Essa é uma igreja verdadeira. Agora, se nós viermos aqui, ou em qualquer outro lugar, se falar de tantas coisas, mas se não exaltar a Cristo, então desconfie. Segunda, nós teremos convicção de que somos parte da igreja. Se nós, agora nós individualmente, nos prostrarmos e adorarmos a Jesus como Filho de Deus vivo, como meu Salvador e Senhor. Então a primeira tarefa é perceber a congregação, né? Quando eu vou lá na congregação, Deus é exaltado lá? O que se fala lá, exaltando a Deus, Deus é glorificado? Bom, e eu? A minha atitude de culto é de me prostrar diante de Cristo, reconhecê-lo como Deus vivo, Deus encarnado, Deus que age na história, é meu Salvador. Se eu ajo assim na minha vida, ótimo, eu estou pronto para ser membro da igreja. Posso me considerar membro da igreja, parte da igreja, porque eu confesso a Jesus Cristo como essa pedra angular que me sustenta. Isso a gente pode fazer o teste aqui agora. Nós estamos falando aí, cada um está pensando, né? Como é que a gente está agindo? Porque você não vai agir aqui, né? Aqui talvez seja fácil. É no dia a dia, em casa, no trabalho, é no carro, andando. Como é que é a sua vida? Você reconhece Deus na sua vida todo dia, presta culto a Ele. Terceiro, se eu deposito minha fé na palavra revelada de Deus e sigo os seus ensinos, aí eu posso crer que sou parte da igreja de Cristo. Então eu deixei essa por último, mas provavelmente sem essa
a segunda não acontece, né? Então, como é que eu leio a Bíblia? Porque Pedro não tinha necessariamente o que nós temos hoje. Ele tinha o Antigo Testamento, mas ele não tinha o que nós temos hoje. Hoje nós somos privilegiados, a gente tem a Bíblia. Como o pastor sempre fala aqui, eu não preciso ir buscar um irmão, um pastor. Ora por mim, vê o que Deus quer revelar para mim. Não. Deus se revela pela palavra dele. Se eu estudo a palavra, se eu estou pronto a estudar e entender a palavra de Deus, Deus vai se revelando a mim até o ponto de eu conseguir expressar espontânea e voluntariamente: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Mas se eu não faço isso, dificilmente eu vou estar apto a responder afirmativamente essa questão. Então, irmãos, eu termino aqui e fazendo um apelo para que nós, como crentes, tenhamos essa convicção de que nós podemos declarar que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, mas não da boca para fora, que a gente faça uma autoanálise. Eu posso dizer isso mesmo? Posso? Ótimo. Segundo, o lugar em que eu vou, o lugar em que eu participo, Cristo é exaltado lá ou é outra coisa? Se eu vou lá e Cristo é exaltado, amém. Mas se até tem Cristo, mas tem um monte de outras coisas, cuidado. A palavra de Deus, Ele mesmo está se revelando. Eu sou a pedra angular da igreja, eu sou a pedra viva. Como é que você vai colocar outra pedra lá? E isso nos ajuda, irmãos, a nos situarmos. Às vezes isso é um desejo nosso como crentes, né? Quando a gente quer trazer pessoas para a igreja, a gente fala assim: vai lá na minha igreja, é legal, tem um louvor legal, a escola dominical lá está bem, vai lá. A gente, tem uns irmãos lá bacanas, a gente faz um caldo depois do culto, assim, fica legal. A gente vai só nas beiradas, a gente não fala o que é essencial. Queria que você fosse na minha igreja, porque na minha igreja, no culto, nós exaltamos ao Senhor Jesus. Cristo é adorado, Cristo é exaltado. Você quer prestar culto a Deus? Vai na minha igreja. Lá nós temos liberdade de cultuar o Senhor. Lá nós somos uma assembleia. Lá nós somos uma eclesia que faz isso. A gente cultua o Senhor, exalta o Senhor. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque ela é viva, eficaz, ela é apta para discernir o nosso entendimento, o nosso coração, a Deus, aquilo que está no nosso íntimo mesmo. Pai, tem misericórdia de nós. Se por acaso nós nos encontrarmos em falta, ajuda-nos, ó Deus, a nos convertermos, mudarmos de direção e a vivermos para o Senhor, para glorificar o Senhor. Faz dessa igreja, nesse lugar, um lugar em que o Senhor é exaltado, um lugar em que o Senhor é pregado, e que as pessoas conheçam o Senhor como Deus vivo, como um Deus que veio ao mundo porque se interessou por nós, morreu por nós, está pronto a nos acolher, ó Deus. Ajuda-nos a ter coragem de confessar ao Senhor como único e o suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Vou encerrar, serei rápido, só refrescar um pouquinho aqui os avisos que já estão aqui no seu boletim. Você tem levado para casa o boletim, tem lido, né? Espero que sim. Então vamos lá. Primeiramente, toda terça-feira, nós temos a oração dos homens aqui na igreja, às 19h30. Se você puder vir, venha. Nós oramos uns pelos outros aqui, coisa de homem, conversa de homem, bate-papo de homem. A gente não vai falar mal das mulheres, mas a gente fala coisa de homem. E venha para a gente orar. A gente ora por nossas casas, a gente ora pelos nossos
nossos filhos, nossas esposas. É importante, se você tiver tempo de vir, venha. Coisa rápida, de 1 hora no máximo. Próxima quarta-feira, culto de oração que vai ser dirigido pelas mulheres. Então, você mulher, não se esqueça, tragam a convidada. Quarta-feira, às 20 horas aqui na igreja. A palavra vai ser dada pela Lorena. Então, venha, participe. Homens também estão convidados, como eu falei de manhã. A última vez que teve o culto dirigido pelas mulheres, eu estava aqui, porque a nega não me deixou ficar em casa. Falou, vamos comigo, eu vim. Então, eu estava aqui também. Foi uma bênção, foi muito bom. E próximo sábado tem o Doxa Movimento aqui, que é para os jovens, louvor, adoração, os jovens de cabeça, porque tem muito jovem velho aí, né? Tem muito menino de 23 anos que já envelheceu e não percebeu. Então a gente envelhece só no corpo, mas a mente tem que ficar ativa. Então no sábado vai ter louvorzão aqui, a moçada, vem gente de fora tocar, é uma coisa maravilhosa. Se você puder vir, venha. E Deus vai abençoar, vai falar com você, falar com seus filhos. Incentive seus filhos a vir aqui também. Amém? Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana maravilhosa. Sim, esqueci de um detalhe. Calma. Próximo domingo teremos um almoço aqui na igreja, R$15 por pessoa. Quem vai fazer esse almoço vai ser o pessoal do coral, basicamente os homens, né? Como eu falei também, eu fui convidado para lavar louça, porque eu não sei fazer outra coisa além disso. Então, traga a sua família, é um momento de comunhão, né? A gente entra, como eu falei também, a gente entra na igreja, sai da igreja, a gente não conhece os irmãos, a gente faz amigos aqui, nesses momentos de comunhão. Então, próximo domingo, venha, traga convidados também, R$15 por pessoa, criança até 10 anos não paga, e estaremos aqui reunidos lá embaixo, uma comida maravilhosa, feita pelos chefes de cozinha, né, o pessoal formado lá na França. Então você tem aí até o cardápio, ó. E como eu falei, se você está de regime, vai ter salada com água, maravilha, tá bom? Deus abençoe então, tenha uma semana maravilhosa e que Deus abençoe vocês.